Olá a todos, tudo bom? Nessa aula a gente vai começar a conversar um pouco sobre dor de cabeça e eu vou fazer no decorrer aí de alguns vídeos a explicação dos principais tipos de dor de cabeça e a abordagem da acupuntura sobre essa dor de cabeça, tá? Então a primeira forma de cefaleia que a gente vai tratar é uma cefaleia que, pela medicina tradicional chinesa, ela é considerada uma cefaleia que o meio externo, tá, influenciou gerando dor de cabeça. Então, essa dor de cabeça ela é muito específica, mas muita gente tem, tá? A cefaleia que é uma invasão de vento frio. O que seria isso, uma invasão de vento frio, né? Primeiro vamos entender que é uma linguagem, né, muito simples que eles usam para dizer exatamente ao que fator a pessoa foi exposta e esse fator gerou, né, um quadro no paciente de dor. Então, pela história do paciente, a dor vem devido a uma alteração que aconteceu no dia a dia dele, ok? Então, a invasão do vento frio, né? O que é isso? A invasão do vento frio, ela vai afetar principalmente a parte mais yang do nosso corpo, vai esfriar o que é quente, tá? E um local muito propício a isso é a nuca, né? A parte de trás do pescoço e da cabeça. Tanto que a gente tem pontos ali específicos para expelir o vento, mas são chamados de janelas, né? Porque ele não só expulsa, mas ele também, dependendo se o fator patogênico for muito forte, estiver muito exposto ou estiver muito suscetível, né, a um fator patogênico, ele consegue entrar com facilidade. Então, a característica principal da dor de cabeça por invasão de vento frio é uma dor de cabeça que vento, né, vai causar uma sensação de pressão no local, vai causar uma sensação um pouco migratória, tá? Nossa, dói um pouco mais em cima, tem hora que dói um pouco mais embaixo, mas principalmente o vento, ele vem para trazer o frio, né? Então a característica e principalmente do frio é o enrijecimento, uma dor. Você imagina que, sabe quando você está tomando sorvete e você comeu muito sorvete ou açaí, seja o que for, muito gelado e dá aquela dor de cabeça por causa do resfriamento rápido, né? Da, da, da via circulatória por cima, por baixo ali da língua, por cima da língua, e isso causa uma dor de cabeça que vem muito forte, muito pesada, tá? Então isso é uma característica da dor fria, parece realmente que congelou a nuca, tá? Então esse paciente os tendões e músculos vão ficar enrijecidos, então é uma dor de cabeça na parte de trás aqui, o local que a gente chama de yang maior, né? Região yang maior, e essa região ela vai ficar rígida, ombros tensos, pescoço tenso, a pessoa perde um pouco de mobilidade ou evita, porque é como se fossem gelos sobre um lago que ainda não está congelado. Então, se tiver totalmente congelado, a pessoa fica dura, ela não consegue mexer. Então, esse quadro pode ser uma dor de cabeça acompanhada de uma rigidez no pescoço e uma rigidez até o ombro, tá? Vindo pelo trapézio aqui. Como também pode ser não uma rigidez ainda estabelecida, mas uma semi-rigidez, como um lago com cristais bem finos de gelo, que toda hora que você pisa ou que você bota o dedo lá no lago, quebra esse gelo. Então, o cara consegue ainda, a pessoa consegue se mexer, mas sempre que ela se movimenta vem a dor. E aí eu tenho que ficar parado um tempo. Uma característica específica, se eu me exponho mais ao frio, essa dor piora. Se eu me exponho ao calor, ela melhora. Então, um bom tratamento para o paciente fazer em casa são bolsas térmicas, né? Seja aquela de encher com aguinha, seja uma manta térmica elétrica, ou a de gel que vai no micro-ondas, ou até mesmo um banho quente, ou um sol. Expor-se ao sol também vai ser um fator patogênico, evitando, logicamente, se expor ao sol num local que tenha vento frio, porque senão você está abrindo os poros e aí vem um vento frio, como por exemplo, muito comum
aqui nas praias do Rio de Janeiro, o vento ser frio, mesmo o sol estando bem forte, principalmente no final da tarde. Então esse tipo de exposição não é interessante. Então esse tipo de paciente pode proteger o local usando um cachecol, usando um casaco com um pouquinho de gola alta. Isso também vai ajudar a não evolução. Porém, como a maior parte dos padrões que são de excesso, o padrão de excesso ele tende a sair do corpo, ele tende a algum momento o corpo vai conseguir expelir. Logicamente, se o corpo não tiver força para isso, aí sim vai entrar uma cronicidade dessa dor. Mas essa dor ela pode durar de 2 dias até 7 dias, é o considerado aí o mais comum dessa dor na região da nuca, do occipito, né, posterior da cabeça, vindo até o ombro, tá? Mas falando em acupuntura, né, o que a gente vai tratar? Então esse vídeo eu vou falar tanto no tratamento de acupuntura, como também num tratamento que a gente possa usar aí a aurículo também, tá? Então, o foco primeiro, quando eu tenho indicado, né, o paciente pegou uma friagem, foi, sei lá, para um cinema que estava muito frio, andou de moto, um vento muito frio, tá? Ou realmente esfriou e ele não estava pronto para aquele frio, isso pode ter acometido, tomou um banho, sei lá, numa cachoeira e pegou muita friagem e vento em seguida. Então tem a característica dessas dores de fator externo entrando no organismo, a característica é que essa dor ela vem, né, do exterior. Então, se você busca na história da doença do paciente, na história da doença atual, HDA, dentro de uma avaliação, você vai conseguir determinar que foi sim um fator patogênico externo, tá? E conforme a gente for seguindo as aulas de cervical, de cefaleia, a gente vai entendendo que fatores internos também podem causar, e tudo a gente consegue com um bom quadro do paciente, tá ok? Esse paciente ele pode evoluir por uma gripe, tá? Então esse paciente começou com essa dor na nuca, essa rigidez no pescoço e começa a ter coriza no nariz, alguns espirros, tosse, mas por enquanto é tudo, como é vento e frio, o espirro faz parte, é vento, a tosse faz parte, vento, e o frio vai se demonstrar por líquidos claros, né? Então uma coriza transparente, clarinha, fluida, ainda não se cronificou, beleza? Como a gente vai tratar com acupuntura? Então existem os pontos principais, tá? Eu fiz uma listinha, eu coloquei já aqui embaixo do vídeo para vocês, tá ok? Fiz logicamente uma colinha aqui para mim, tá? Pra gente ir conversando a respeito de cada ponto, por que eu elegi ele, beleza? Primeiro ponto que eu fiz a eleição foi o P7, tá? O P7, pulmão número 7. Lembrando, não tem um livro de localização de pontos de acupuntura. Existe um aplicativo, outros também, mas um dos que eu acho mais simples, mais leve para baixar em celulares que não tem muita memória e tal, é o Acupoints, tá? Eu vou botar aqui embaixo também, deixa eu anotar para eu lembrar de colocar aqui embaixo do vídeo. O P7, o P7 ele vai ser um ponto importantíssimo quando a gente falar de cefaleia, tá? Ele vai ser bastante usado nos quadros de cefaleia, vocês vão ver nas próximas aulas também. E nesse quadro de cefaleia, ele tem a importância porque ele trata a cabeça, mas ele elimina os fatores patogênicos que invadem o organismo, né? Então, exemplo, ele vai expulsar os ventos, vento frio, vai expulsar vento calor, vai expulsar umidade, mucosidade, tá? Então, ele serve para muitos distúrbios ali que afetam a cabeça, tá? Pensamento e tal. Então, o P7 ele vai ser um ponto muito, muito utilizado aí nesse tipo de tratamento. Então, por que o P7? Porque o P7 expulsa fator patogênico da cabeça, beleza? Segundo ponto que a gente vai ver é o VB20, tá? E o VG16 aqui na linha da nuca, tá? São pontos que estão ali no local, junto também o B10, né? São pontos
que expulsam o fator patogênico, eles têm uma força muito importante de expulsar o vento, tá? E expulsar o vento frio. Então são pontos considerados pontos locais, tá? Que vão auxiliar bastante no tratamento da quadro do paciente. Então, pontos principais: P7 expulsa fator patogênico da cabeça, e o VG16, o VB20 e também o B10 são pontos locais que vão ajudar também nessa expulsão. Todos os pontos devem ser usados como sedação. Por quê? Sedação é expulsão, é eliminação. Eu não estou sedando o organismo, eu estou sedando o fator patogênico. Sempre que você pensar em sedação, tonificação, você vai pensar em quê? Em eliminar o fator patogênico. Como faz sedação? Para quem ainda não é aluno, a sedação é colocar a agulha na profundidade necessária para atingir os pontos. Esses pontos em si são pontos que o P7 entra a 1 centímetro, e esses pontos aqui atrás entram 1 centímetro a 2, depende da capa de gordura que o paciente tem, tá, na região. Então você tem que entrar mais ou menos de acordo com essa profundidade. Colocou a agulha, vai deixar 20, tá? 20 minutos de retenção da agulha, podendo deixar um pouco mais se necessário, e fazer a cada 5 minutos 9 semicírculos em cada uma dessas agulhas, tá? Tem mais pontos? Tem, são complementares, eles vão ajudar ali a fechar o tratamento, cercar um pouco melhor esse tratamento, tá ok? Os pontos que a gente vai usar ponto VG20. O VG20 é um ponto que ajuda também a expulsar fatores patogênicos da cabeça. Eu chamo muito ele de válvula de panela de pressão, tá? Ou seja, se esse quadro do paciente realmente está um excesso muito grande, imagina uma panela de pressão. Se ela não está no fogo, se ela não tem nada dentro e tudo mais, você abre a válvula, o que acontece? Nada. Então é um ponto que esvazia os fatores patogênicos da cabeça, como uma válvula de panela de pressão. Porém, para sair pressão, tem que ter pressão. Então, como assim? O fator patogênico vento, o fator patogênico frio devem estar muito intenso, o paciente dor de cabeça lá atrás, nossa, tô doendo muito, tá doendo muito. E aí sim eu coloco esse ponto, e principalmente se esse ponto no final que eu tirar desses 20 minutos ele sangrar, é um ótimo fator, tá, de expulsão ali do fator patogênico. Não sangrou, tudo bem também, o corpo está ajudando a expulsar a região, tá? Algumas literaturas pedem para, principalmente fator patogênico como vento frio, após o tratamento cobrir a região, principalmente se o ambiente externo estiver frio. Ok? Então, até no seu consultório aí, se tiver um ar-condicionado bem pesado, tá bem frio, dá uma diminuída, pensa sempre no paciente, tá? Por isso que eu falo, terapeutas, usem roupa leve. Às vezes a gente bota muita roupa, jaleco, e aí a gente tem que botar um ar-condicionado um pouco mais forte, e às vezes a gente atende pessoas, idosos e tal, que tem uma sensibilidade ao frio e pode acabar agravando ali, beleza? Então, ponto complementar, VG20, porque vai ajudar a expulsar, e se a dor começar a se espalhar pela cabeça também é um ótimo ponto para isso, tá? E D3 é um ponto também que ajuda a eliminar vento na cabeça, ele tem uma influência importante na cabeça. E se essa dor começa a vir para a coluna, tá? Começa a subir para a cabeça e ao mesmo tempo, nossa, estava só no início do pescoço, agora está pegando o pescoço todo, está descendo para a região dorsal quando eu mexo, então esse vento frio está invadindo o vaso governador, tá? Então a gente vai fazer a abertura do vaso governador para expulsar. Então sim, a gente vai sedar momentaneamente esse vaso para expulsar o fator patogênico. A gente vai usar o ID3 com o B62, tá? Então, geralmente a gente vai utilizar o ID3 de um lado, o B62 de outro, ver qual está mais sensível e coloca ali, tá ok? Outro ponto que a gente pode utilizar, dois pontos muito, muito tops, tá? Para dor de cabeça. Bom, aqui atrás, principal meridiano que passa,
vaso governador e também o meridiano da bexiga, tá? Então, para eliminar fator patogênico, a gente já usou o vaso governador com ID3 com B62 e a bexiga a gente vai eliminar o fator patogênico usando os dois últimos pontinhos, né? O ponto Ting lá, um é manencial, outro é um ponto poço, e são dois pontos, os pontos mais de extremidade final, assim, lá no dedinho do pé, são pontos que vão ajudar muito na expulsão do fator patogênico do meridiano, desobstrução do meridiano, tá ok? Então, B67, B66 vão ser dois pontos importantes para expulsão. Podendo conjugar aí também com B63, que é um ponto que eu gosto muito para ponto acúmulo, tá? Para retirada de excesso de elementos, fatores patogênicos de excesso serem retirados do organismo. Todos esses pontos de sedação, ok? Vou utilizar também B60, caso a dor esteja muito intensa, tá? Eu posso utilizar o B60 com IG4, porque são dois pontos analgésicos, né? B60 por estar na extremidade, existe um conceito na medicina chinesa que é utilizar pontos na extremidade máxima oposta para atrair o fator patogênico, né? Então, usar o B60, que é um ponto analgésico lá no pé, vai ajudar a distribuir. Então, quanto mais imagina como se fosse numa guerra, tá? Quanto mais o batalhão está unido, mais difícil é de vencer ele. Então, se a gente começa a separar o fator patogênico, né, jogando para as extremidades, atraindo para as extremidades, a gente começa também a ter uma facilidade maior para o nosso sistema imunológico se defender dessa invasão, tá ok? Então, o B60 ele entra como um analgésico, mas ele também vai entrar como um ponto de extremidade para dissipar, para dispersar o fator patogênico, facilitando o tratamento. E G4 a gente pode utilizar também como um ponto periférico, mas a gente já usou o ID3, já usou o P7, né? Aí usa o G4 para tipo analgésico de cabeça, tá? Pode ser utilizado, não é algo que é obrigatório, ele não, tá? Complementar. E por último, o VG6 também lá na coluna é um ponto muito específico para expulsar vento, tá? Então é um ponto de expulsão de vento, um ponto importante para expulsão de vento e com isso fazer o tratamento completo do paciente. Então, como ficou a sequência? P7 com VB20, VG16 e B10, tá ok? Depois, esses são os principais. Pode utilizar bilateral, tá? O que tiver bilateral e central, um só, lógico. Tá? Complementares, VG20, depois ID3, ID3 com B62, tá? E também o B67, B66, porque são pontos de final de meridiano, né? Ponto manancial e ponto poço, que vão ajudar a expulsar o fator patogênico. B60 como um ponto analgésico geral do organismo, né? E por estar no meridiano da bexiga, essa dor, a gente vai tratar com B60, podendo usar o G4 como complemento ao B60, tá? E o VG8, que o VG8 um ponto importante na expulsão de fator patogênico do organismo, tá ok? Essa dor, como é que eu interpretaria ela na aurícula, né? Então, primeiro, ponto local, eu utilizaria occipito, tá? Deixa eu anotar aqui, só não anotei não. Occipito. Ponto local também, pescoço, ou cervical, ver o que está mais sensível ali, tá? O ponto do pescoço ou algum ponto da cervical do paciente, vasculha com palpação, tá? Da pinça mesmo, tá? Esses dois são os pontos locais. Qual meridiano afetado? O meridiano afetado é da bexiga, então vamos botar elemento água, bexiga e rim, tá? É uma invasão de vento, tá? E frio. Quem expulsa o frio? Elemento água, já coloquei. Quem expulsa o vento? O fígado, tá ok? Então vou colocar fígado e vesícula biliar como fatores de expulsão
do local, ok? E para fechar, a gente coloca um ponto analgésico, tá? Analgesia. Aí podem ser outros de analgesia, um Xemé, a galera que gosta, pode ser um ponto como SNV, ponto zero, tá? São pontos analgésicos, né? Você vai utilizar, é aquilo, não existe, é igual na acupuntura que eu falei aqui para vocês, na aurícula, não tem protocolo fechado, isso aqui é um norte. Logicamente, você vai adequar melhor ao seu paciente, só que um ponto importantíssimo na hora do tratamento: esse paciente me procurou por causa da dor de cabeça. Eu vou focar em trabalhar a dor de cabeça. Acalma a ansiedade do terapeuta, tá? Porque o paciente é muito ansioso e quer melhorar toda a sua vida em uma sessão. E acaba que a gente usa muito ponto e acaba se desvirtuando do que utilizar, tá bom? Então, esse protocolo, por exemplo, as últimas aulas, quase todas aí que eu estava fazendo de acupuntura, eu estava utilizando muito só tabela para determinar ponto. Aí hoje eu decidi utilizar, na verdade, pegar um pouco de livro e dar uma olhada nas funções principais para ir por função e não só pela tabela. Não seja errado, é só para a gente variar um pouco o pensamento, tá? Eu gosto muito de, tipo, quando eu estou muito automático, o raciocínio já está muito batido. Então, por exemplo, a tabela já está na minha cabeça, já está batida. Eu penso, eu vejo a tabela. Então eu fico muito confortável com usar a tabela. Mas tem coisas de pontos que são muito específicos que não dá para entrar na tabela. Então, ponto P7 é um ponto em que influencia a cabeça e expulsa os fatores patogênicos. Isso não tem como escrever na tabela. A tabela é uma simplificação para fechar protocolo mais rápido, tá? Se quiser, vou colocar a tabela aqui embaixo também, a tabela de facilitações de pontos, tá ok? Tabela, também vou colocar. Beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo, comenta se você é aluno, comenta lá nos grupos do WhatsApp, do Telegram, seja o que for, ou pode me achar nas redes sociais também, tá ok? Meu nome é Marcos Miniello, obrigado a todos, e pedindo uma finalização, que se gostou da aula, por favor, compartilha em grupos, curte, tá? Deixa seu comentário positivo ou o que faltou acrescentar aqui que você acrescentaria, isso é muito importante pra gente, tá? Para mim principalmente, tá? E mais um ponto importante, lembra de clicar no sininho, tá? E começar a seguir para receber informações dos vídeos e tudo mais, beleza? Então, muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo.